Caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e todos aqueles que estamos interessados na conquista da autoiluminação através da doutrina espírita. Os dias que vivemos são um verdadeiro desafio. Encontramos-nos diante dos testes da nossa evolução. O processo que começou há mais de 2 bilhões de anos, nas manifestações mais detalhadas das formas vivas, alcança o período da razão, em que ciência e tecnologia desvendam os mistérios do insondável, dando-nos uma visão terna e doce do amor de nosso Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso guia, o nosso benfeitor, aquele que serve para nós de modelo, porque foi o único ser humano que jamais se equivocou. Estamos ainda nestas incertezas em que os óbitos no Brasil desceram de uma maneira abençoada, demonstrando que a vacinação das massas, os cuidados que ainda se podem e se devem manter, vêm reduzindo especificamente a contaminação pelo Covid-19. Isto é alentador, porque já nos podemos movimentar com certa liberdade, não como se tudo estivesse sendo desnecessário. O cuidado em lavar as mãos com o álcool gel, a máscara para evitar o contágio através das vias respiratórias, tudo isso faz que ainda estejamos preocupados com essa mensagem libertadora que a divindade nos ofereceu nos últimos 20 meses, que foi a pandemia, que ainda está em alguns países de forma devastadora. Mas, felizmente, nós, aqueles que temos a honra de saber que a morte não significa a destruição da vida, graças às lições formosas, incomparáveis da doutrina espírita, estamos diante de novos desafios. O primeiro grande desafio para nós, agora como sempre, é o do comportamento. Se conhece o verdadeiro cidadão pelos seus atos, não pelas suas palavras, pelas técnicas de comunicação, pela maneira como hoje somos disciplinados para fazermos amigos e influenciar pessoas. Livro que foi publicado nos Estados Unidos nos anos 40 e best-seller mundial até hoje. É a técnica de preparar o ego, a apresentação exterior, a persona. E nós vestimos esta persona e nos deixamos mortificar dentro dela, parecendo o que não somos. A doutrina espírita vem e nos desmascara, isto é, mostra que nós não somos aquilo que estamos. Nós somos muito mais importante do que a argamassa celular. Quando eu me dou conta de que o invólucro material é apenas o envelope onde está a mensagem de vida, que é o espírito imortal, comovo-me até as lágrimas. Porque tudo aquilo quanto me constituía dor, angústia, saudade, desencanto, motivo de tristeza, desaparece às alvíceras da imortalidade da alma, do sentido da vida, como escreveu com muita propriedade Viktor Frankl. Essa oportunidade de dar sentido à vida, não viver apenas como um fenômeno biológico, aquela repetição de realidades sensacionais, algumas emoções, mas a emoção permanente de ser feliz e de ser indestrutível, caminhando na direção da divindade, a nossa casa geradora, o afável coração do Pai Celestial. Então, vivemos este momento de desafio na convivência humana.
muito difícil, hoje como ontem, e hoje talvez um pouco mais complexo, a convivência humana. Porque fomos educados para não ouvir. Todos somos muito falantes, naturalmente, também eu, mas perdemos a faculdade de escutar. Jesus referiu-se, sim, àqueles que ouvem, mas não escutam, porque ouvem pensando outras coisas, ouvem na defensiva, ouvem procurando o meio de poder tornar-se mais feliz, mais visível, mais correto do que os outros. Então, o grande desafio para nós espíritas é a convivência. Aceitar os ensinamentos das obras básicas de Allan Kardec e dos apóstolos que vieram complementá-la, quais Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, e o número infindável no Brasil e no mundo de apóstolos da mediunidade, para podermos tornar a Terra muito mais feliz. E para que isso aconteça, é necessário que não apenas tomemos conhecimento da doutrina espírita, mas deixemos que ela nos penetre, nos transforme e demonstre o seu poder avassalador de pegar a lama pútrida e transformar no jardim abençoado. Fazer que as flores que medram no Pantanal são lírios que nem Salomão, na sua glória, se vestiu da sua claridade, pulcritude, nem utilizou do seu perfume raro. Então, nós estamos vivendo os momentos de dificuldades nos relacionamentos domésticos, relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, do trabalho. E a Terra parece que está transformada num campo de batalha. Por qualquer uma coisa, surge em nós o sentimento de autodefesa, de agressividade, o instinto, e nós que fazemos? Passamos a detestar aquela pessoa que, por esta ou aquela pessoa, se nos opõe. Tenho acompanhado na vivência diária aqueles que nos dizemos espíritas e que, toda vez quando contrariados nos seus pontos de vista, dos seus desejos, tornam-se adversários figadais de outros que antes eram seus amigos íntimos, coparticipantes da sua aventura. E então a mim mesmo me pergunto como pode o indivíduo abraçar uma doutrina cujas raízes são o amor, centradas na intimidade do solo da fraternidade, tornar-se um adversário inclemente e procurar destruir o outro somente por uma razão que não tem razão, porque é a razão de não nos atender em nossos caprichos, em nossas vacuidades. Então, a beleza do Espiritismo está além da sua proposta filosófica, que é a de a incorporarmos ao nosso dia a dia. Eu me recordo de uma página muito bela, ditada pelo espírito Humberto de Campos, então com o pseudônimo de Irmão X, ao venerando apóstolo da mediunidade Chico Xavier. Irei narrá-la ao sabor da minha emotividade. Tratava-se de Pedro, na sua vilegiatura em Roma, aquele apóstolo que conviveu com Jesus, que o negou, sim, mas que deu toda a sua vida integrada perfeitamente no pensamento do Mestre. Tinha em Roma, numa das legiões, um adversário terrível. Esse homem que o detestava perseguia-o em todas as possibilidades que ele teria de servir, era checado pelo obstáculo terrível desse adversário que lhe dificultava a jornada. Quando, da noite terrível em que ele é retirado da prisão mamertina e é levado para a crucificação nos arredores de Roma, ali nos Pantanais do Castelo, onde hoje é o Vaticano, nós vimos que esse homem, detestando Pedro, agride-o, esmurra-o, depois de humilhá-lo. E no momento quando Pedro opta
por ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia ter a morte do seu Senhor. O homem sapateia e goza, desfruta o prazer de ver aquele corpo venerando pela idade, pelo respeito, pelas ações de benefício da humanidade, recurvado e gasto, e ainda o agride. Mas Pedro se liberta. As asas da libertação tomam e ele voa em direção do coração de Jesus. É recebido pelo Mestre incomparável. As delícias do reencontro no reino das bem-aventuranças. Isto faz que Pedro agradeça ao seu mestre amigo a oportunidade de ter vivido na Galileia durante o grande apostolado. E está neste momento de júbilos, quando o mestre lhe manda examinar a jornada dos outros mártires, quando ele escuta uma voz súplice que o chama. E no diálogo que mantém com Jesus, Jesus lhe diz agora: já desfrutas da plenitude, já estás aqui no coração do Pai Celestial, mas a terra, este solo bendito que te serviu de mãe, está necessitando de ti. E ele diz: sim, tenho ouvido um apelo. Alguém me está chamando, pedindo socorro e misericórdia. E Jesus: pois é, Pedro, é aquele centurião que tanto te maltratou. A filhinha dele está agora enferma. E depois de recorrer aos médicos, aos recursos que estavam ao seu alcance, ela não teve qualquer melhora. Ele foi encaminhado à catacumba e ali falaram tanto de ti. E porque a pequenina está esquálida, sofrida, quase às portas da morte, ele lembra-se de quanto te perseguiu, mas está te pedindo socorro. Então vale que tu desças e vá atender ao teu algoz. E Pedro, tomado de uma infinita ternura, volta a Roma, vai à casa do centurião. A meninazinha débil, devorada pelas febres, está quase no delírio. E o pai, o coração dilacerado, faz que ele, de joelhos, segurando a cabeça suarenta da meninazinha que delira, fique recordando do mal que fez a Pedro, de como o amargurou, pedindo-lhe perdão, mas ao mesmo tempo pedindo-lhe que, se for possível, cure a sua filhinha. Então o velho pescador acerca-se daquela cena do pai ajoelhado, vencido pela dor, e da filhinha como anjo crucificado no padecimento, e aplica-lhe a bioenergia da misericórdia de Deus. Acaricia no fulcro do distúrbio orgânico, ele trabalha com as energias benéficas, os fluidos bons que ele aure agora em Jesus Cristo, penetra o corpo frágil da menina, que se revigora, e dentro de alguns instantes em que a febre amaina, a face pálida é manchada pela cor do sangue palpitando em pulsações harmônicas, e sorri a papai, chama-o pelo nome, e o pai compreende que foi Simão que trouxe a cura da filha e abraça ternamente o anjinho encarnado, agradecendo a Deus. Quero dizer que o cristianismo, hoje revivido pelo Espiritismo, é essa doutrina que faz amar àqueles que nos perseguem. Se é difícil amar aos que nos são indiferentes, quão difícil é amar àqueles que nos perseguem, que nos maltratam. Mas este é o desafio, porque o perseguidor é alguém profundamente infeliz.
Aquele que tem ódio intoxica-se com esse veneno que ele destrói as células mentais, os neurônios, e faz a sua vida um verdadeiro caos. Então Jesus vem com as blandícias do amor e nos fala: amai a vossos inimigos. Então costumamos dizer que é natural num planeta ainda de provas todos nós termos inimigos, mas também é necessário que todos nós não sejamos inimigos de ninguém. Eu, você, quase todos nós, temos aqueles que nos detestam, nossos seres queridos de ontem, que se envenenaram nas suas inseguranças, nos seus tormentos, nos seus dramas, que em verdade não nos amavam. Distraíam-se com a nossa afetividade, agradava-lhes ao ego a nossa forma de ser em relação a eles. E, no fundo, talvez até nos antipatizassem, porque desejassem talvez competir, superar. Em quê? Ninguém supera outrem senão nas leis da vida. Caridade, misericórdia, compaixão, perdão das ofensas. E, de repente, tocados em uma parte distônica do self, deixaram-se vencer pelos miasmas acalentados em silêncio e se tornaram nossos inimigos. Apesar disso, amemo-los. Aqueles amores que um dia coabitaram conosco no leito de intimidade e hoje armam-se para nos matar, estão doentes. Aqueles que avançaram contra nós, contra nossa honra, contra nosso valor, contra os valores do coração, entendamos, o seu amor enlouqueceu. Esta é a mensagem deste momento de urgência. Amar um pouco mais. Vencer as hostilidades. Tornar a nossa família mais simpática. Vivermos em um lar mais cordial. Afinal, somos espíritas. E o espiritismo não é somente uma coletânea de dados que faz parte da filosofia universal, nem uma ciência nova que vai à ciência da vida para poder explicá-la, nem uma doutrina religiosa, mas uma doutrina de religiosidade, de integração do Espírito do Cristo, para demonstrar que por muito amar, os nossos erros, nossos pecados são também perdoados. Então, neste momento em que estamos recebendo desafios, dificuldades nos relacionamentos, afetos que se desfazem, agressões que surgem em nosso caminho, ama um pouco mais. Para concluir, eu me recordo que no Delbar da Mediunidade, um espírito muito amigo de nome Marco Prisco ofereceu-me uma página para reflexão durante toda a vida. Em síntese, diz assim: se alguém falar mal de ti, agradece.